Estamos de volta, hoje conversando sobre a política de preços de combustíveis no Maranhão, no Brasil e no mundo. Olha só, com o petróleo atingindo preços vistos pela última vez em 2008, ou seja, 14 anos atrás, o Brasil e diversos países aumentaram a implementação de medidas para evitar que essa alta chegue ao mesmo nível para os combustíveis. Um movimento que começou em 2021, quando o barril de petróleo saiu dos $50 para mais de 80. A gente já viu que este mês ele chegou aos 139, quase $140, apesar de quedas que também já existiram depois disso. E esse movimento, Dalva, ganhou força este ano também devido aos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sobre o preço do petróleo, do gás, e essas tentativas também estão ligadas ao próprio combate à inflação que se disseminou por vários países no ano passado por fatores ligados majoritariamente à pandemia. Então voltamos aqui a conversar com os nossos convidados, o professor Allan Kardec e o Leopoldo, que é presidente do Sindicato da Distribuidora de Combustíveis. Voltando a esse tema que você estava discorrendo, Allan, uma coisa que me chama a atenção, e eu queria que você esclarecesse mais aí quem está nos assistindo, assim, esse país lutou tanto, né, e boa parte dos recursos que foram destinados eram recursos públicos para a autossuficiência de petróleo, né? O Brasil hoje está produzindo 3 milhões de barris dia, exporta 2, exporta 1 milhão e consome internamente 2 milhões. Sabemos que tem que importar também para fazer a mistura nas refinarias. Se nós lutamos tanto isso para nos dar uma espécie de muro contra os choques externos, para que a gente continua absorvendo choques externos? Aquilo que eu falei anteriormente, só recuperando, são políticas equivocadas. Como dos três setores, tem um setor que está desregulado. Ele precisa ser regulado, né? Que é o setor de refino. É o refino que vende para a distribuidora e que compra da própria Petrobras. Então, esse setor está completamente desregulado. A outra coisa que o Brasil fez foi desatender a sua própria... não dar atenção à refinaria, por exemplo, que nós falamos. A autossuficiência implica também de você produzir seu combustível, você tem que refiná-lo em solo nacional. Então, se você não tem oferta o bastante, hoje o Brasil é superavitário em produção se pegar o grosso, né? Em termos do grosso, seria superavitário. O Brasil produz mais do que consome em termos de barris de petróleo. Mas, mesmo assim, ele precisa produzir mais para ter sobreoferta. Isso é básico de economia. Quando eu tenho sobreoferta, eu tenho mais possibilidade de vendas e o preço, obviamente, baixa. Da forma que está... Quem quiser comprar da Petrobras, por exemplo, semana passada os Estados Unidos pediram para a Petrobras aumentar a produção para justamente derrubar o preço do petróleo. Então, o que falta, na minha opinião, Arthur, embora tenhamos avançado bastante, né, o pré-sal foi uma vitória brasileira. Foi o Brasil que inventou a exploração em águas profundas. Nós conseguimos extrair, hoje... O planeta inteiro faz isso. Gana, Guiana, Suriname, Costa do Marfim, etc. Todo mundo faz exploração em águas profundas. Então, nós fomos capazes de explorar, de extrair petróleo de águas profundas, coisa que ninguém pensava que em 2003, por exemplo, isso aconteceria. Então, nós conseguimos avançar, respondendo a tua pergunta, nós conseguimos avançar. Mas precisamos avançar mais para ter sobreoferta, nós sermos autossuficientes em energia, para sermos tão autos, não só autossuficientes, mas ser superavitários no sentido de vender a energia. Então, essa é a minha opinião. E aí eu queria fazer a sugestão de nós voltarmos ao que afeta diretamente o bolso do consumidor, que é o preço nas bombas, nos postos de combustíveis. Então, a dúvida que também pega a gente agora, e é um momento oportuno para esclarecimento, acho que o senhor até, presidente, já antecipou parte dessa resposta no bloco anterior, falando sobre precisar comprar à vista, mesmo que o anúncio do aumento seja para 1, 2 dias à frente, mas eu gostaria que a gente pudesse, por exemplo, esclarecer por que razão alguns, não todos, os postos decidiram antecipar o aumento do preço nas bombas, e isso tem sido, inclusive, alvo de muitas críticas, de muita polêmica. Acho que a gente poderia tentar entender aqui juntos. Na verdade, assim, eu acho que falta um esclarecimento, né, para o consumidor. Porque o que parece a refinaria Petrobras anunciou o aumento, é como se os postos fossem comprar da refinaria. Não é o litro, né, do combustível no Brasil, ele é formado de impostos federais, estaduais, que isso aí corresponde a uns 50% quase do valor do litro no Brasil, né?
Aí preço Petrobras, que é um dos componentes de referência, né? Porque a gente compra das distribuidoras, como eu falei no começo da entrevista, e mais o lucro da distribuidora, o transporte, né? Que também tem essa interferência cada vez que aumenta o custo do produto, e o lucro dos postos, que são empresas que precisam sobreviver. Então, assim, esse ramo funciona assim, a gente, como eu falei, a gente compra das distribuidoras. Então, assim, nesse caso específico de momento, já existia uma diferença de preço entre o que a distribuidora estava vendendo para a gente e o preço Petrobras. Porque elas estavam buscando a paridade internacional, que chegou a estar R$2 no diesel e R$1,50 na gasolina. Então, assim, elas passavam aumentos constantes para a gente, tentando se colocar ali no meio entre paridade internacional, para manter seu ganho, né? Porque a distribuidora também é um negócio, né? E passar os postos. E a Petrobras segurando essa paridade fez com que desse esse aumento grande, que nunca tinha tido um aumento nessa magnitude. Então, assim, como eu falei, os postos compram à vista. A gente não teria como segurar esse aumento, né? Amanhã eu vou comprar R$1 mais caro, eu vou vender tudo que eu tenho no estoque. É fluxo de caixa, é capital de giro. Se eu não fizer isso, eu quebro. E a empresa está aí, assim, tem que ter os seus impostos a pagar, seus funcionários, né? Tem que dar lucro, senão não sobrevive. A gente tem uma ideia da quantidade de postos hoje aqui no Maranhão? No Maranhão, é em torno dos 1.300 postos, mais ou menos. A Grande São Luís deve ter uns 190, 200 postos, aproximadamente. É bastante. Agora, hoje, Leopoldo, Itaqui, ele é líder em importação, tanto de gasolina quanto de diesel, né? É o maior polo de importação. Talvez pela facilidade de escoamento que nós temos aqui com ferrovias e tudo mais, e pela proximidade dos Estados Unidos, como o professor Alan já falou, que nós compramos dos Estados Unidos. Na verdade, esse combustível que nós temos aqui, que deve ser adicionado ainda o biocombustível, né, o etanol e o biodiesel, que nós estamos utilizando aqui no Maranhão, na verdade, é o importado, né, porque a grande maioria é importada, porque isso aqui vai ser quase uma refinaria, como o professor Alan falou. Isso, de fato, acaba não sendo pouco influente o preço da refinaria da Petrobras, já que nós estamos comprando aqui o produto importado? Eu acho ele tem mais, assim, no meu entendimento, não sei se eu entendi a pergunta, mais influente. Porque as distribuidoras, elas têm, o que ela importa, ela vê o preço lá fora. Então, assim, ela passa baseado no preço de paridade internacional. Então, o preço Petrobras é uma referência. Ela vai comprar da Petrobras se for conveniente, se a Petrobras estiver no mesmo preço lá de fora. Se não, o que acontece hoje? Muitas das vezes a Petrobras está restringindo o produto para distribuidores, cortando cota para ela manter um preço aí meio que competitivo, competitivo, e o pessoal importando muito, porque como o produto ele não é, a Petrobras não consegue atender o mercado. E assim, o preço que elas repassam é baseado na paridade internacional. Agora a gente fez algumas análises estatísticas, né, durante a produção do programa, e nós verificamos que ano passado, no final do ano passado principalmente, houve uma importação maciça, né, o número dobrou. De derivado de petróleo, né, dobrou praticamente em relação. A sensação que passa, isso aqui não é opinião, é apenas um questionamento, é que havia um preparo para haver um grande aumento, né? E quem tinha estoque ganhou muito, né? Ganhou muito. Essa é a impressão aí é indiscutível. Que a gente tem. Tanto a Petrobras quanto as distribuidoras, elas têm um lucro exorbitante, porque se tem estoque, cada vez que passa, e está ali sempre, precificando de acordo com a paridade internacional de momento, com certeza o lucro... Assim, aí voltando a isso aí, evidentemente são todas as empresas que almejam um lucro, né? Isso sim, é legítimo, mas aí passa por questões que, na prática mesmo, ainda temos quase um monopólio no Brasil, né, Alan? Você concorda com isso? Com certeza. Nós temos, na verdade, o monopólio do refino, né? Sim. Né? É aquilo que eu falei, é o ponto crucial. O importante dizer também, em defesa do mercado, em defesa das empresas, em defesa principalmente da Petrobras, é que ela não quer essa parte do refino. Tanto que está, pelo menos há 2 anos, o debate sobre a venda dessas refinarias. Né? Tem uma operando, né, na Bahia, né? Tem uma operando, mas de qualquer forma está o debate de a Petrobras ser obrigada a vender essa parte do refino. Né? Ela quer se livrar ela já se livrou em termos da distribuição, agora está se livrando da parte de refino, que é basicamente o que tem que acontecer no mercado livre. Né?
Falando de mercado livre, até foi comentado esses dias assim, mas os Estados Unidos também estão aumentando. Os Estados Unidos tem competição de fato, né? Existe competição. Sobe, desce, né, concorrência, sobe, desce. Aqui não. Nós tivemos uma oscilação, grandes oscilações desde o ano passado em valores do preço. E o que parece ao consumidor é que sempre há uma justificativa. Não, foi porque o câmbio subiu. Não, foi que o petróleo subiu. E para o consumidor, às vezes, parece que quando o câmbio cai e o preço internacional cai, o preço na bomba não cai. Aí se fala, não, mas foi a inflação. Então a sensação é que só quem perde é o consumidor. Mas assim, sabe, é a forma que as coisas são colocadas, que cai. Não cai talvez no mesmo dia, mas a competitividade na ponta, na revenda, ela é muito forte. É onde existe realmente competitividade no Brasil, é na revenda. Então os preços são bastante diferenciados. São bastante diferenciados, competitivos. Você vê, é um mercado que você divulgar, tem uma placa de preço imensa, de esquina em esquina tem um posto, né? Então assim, às vezes, que é uma coisa que o consumidor tem que ter cuidado, porque preço não é sinônimo de qualidade nem de quantidade. Exato. Né? Então assim, são vários detalhes que formam, voltando à questão da importação. A Petrobras, eu acho que foi uma importação como um todo, né? Inclusive de importadores independentes. A Petrobras, no final do ano passado, no Brasil, chegou a faltar diesel, cortou diesel de muita distribuidora. Então, elas importaram muito para suprir o mercado. Então, essa dinâmica, agora, falando dos Estados Unidos, Brasil, você não pode ter uma bomba self-service, porque a lei trabalhista não deixa. Isso é custo. Né? Então, assim, tudo no Brasil é mais burocrático e mais complexo. Então realmente lá existe, apesar de ter aumentado, mas existe uma competitividade muito maior do que no Brasil. E eu queria ouvir do professor Alain uma análise que é importante também sobre o atual momento da Petrobras. Ela hoje é uma empresa em vias de recuperação. Como que o senhor classificaria para a gente tentar entender o cenário? Eu nunca vi, ao contrário do que se divulga, eu nunca vi a Petrobras em crise, a não ser crise política. A crise política não afetou a economia para a Petrobras? A economia da Petrobras não afetou. Ela oscilou, Continue. mas não afetou. Isso aí, não, porque tem mitos que as pessoas falam. Né? Quebrou-se a Petrobras. Quando é que você quebra uma empresa da envergadura da Petrobras que produz, né? No poço ao posto? Ela controla todo esse mercado desde o poço ao posto. Então, eu não aposto nessa narrativa. Não tem o mínimo sentido, né? Porque quebrou, porque houve corrupção, etc. A Petrobras é uma empresa de mercado. É uma empresa privada. Ela tem 60%, 62% dos seus acionistas são privados. 40% dos quais são estrangeiros. Então, não se pode dizer que uma empresa dessa envergadura grande, né, da envergadura da Petrobras, ela quebrou. Se ela tivesse quebrado, ela estava em recuperação judicial, mas nunca teve. Mas há um certo comentário, Solan, que durante o período pós-governos PTs, essa política de paridade de preço internacional, ela foi adotada por conta de que tinha que reduzir uma dívida muito grande da empresa, né? E que isso não havia mais necessidade. Mas, de qualquer forma, a gente pode deixar isso para o próximo bloco, né, Dora? Vamos deixar isso para o próximo bloco, que é o nosso último, e aí a gente volta a mergulhar nesse aspecto. Vamos agora, então, a mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta.